Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Todas as quintas-feiras nos encontramos às 8 horas para compartilhar a palavra de Deus. Temos feito séries de leituras do texto bíblico e pequenos comentários a respeito do texto. Agora estamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Na verdade, nós estamos quase encerrando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 15. Faltam apenas 2 capítulos para nós encerrarmos todo o estudo do texto de Romanos, que se encerra no capítulo 16. Então, eu te convido a estar acompanhando conosco aí já o capítulo 15. Se você quiser ter acesso a outros estudos da carta aos Romanos, é só você, se você está no Facebook, basta você digitar na pesquisa a hashtag Estudo de Romanos na Igreja do Coração, tudo junto. E aí você vai ter todos os vídeos dos estudos da carta aos Romanos. Se você estiver no YouTube, basta que você vá na playlist do estudo de Romanos, que você vai poder acompanhar desde o primeiro estudo até o último que faremos a seguir. Hoje nós estamos no capítulo 15. O apóstolo Paulo, na semana passada, no capítulo 14, introduziu uma conversa com os irmãos de Roma a respeito das pessoas que são fracas na fé. Porque no contexto do cristianismo, nós temos diferentes níveis de pessoas que congregam, que fazem parte da igreja. Muitos que vão ao templo e que até mesmo fazem parte de inúmeros rituais religiosos, nem cristãos são. Não se entregaram a Jesus como Senhor, não desenvolveram uma fé em Cristo, não aprenderam as doutrinas mais básicas em relação à Escritura Sagrada, mas eles gostam de estar num ambiente evangélico, num ambiente cristão. Mas não são cristãos porque não se entregaram. Outros se entregaram, mas como uma criança que nasce e não se nutre, não se alimenta, não toma ali os nutrientes que precisa tomar e não passa por um processo de aprendizado da vida, não amadurece. Muitos cristãos são imaturos e o apóstolo Paulo está chamando esses cristãos aqui de fracos na fé. Está dizendo que os irmãos de Roma têm que ter paciência com esses fracos na fé, que ficam olhando minúcias às vezes com um legalismo exagerado, com um excesso de zelo com coisas que são supérfluas e que não dão importância às coisas que são essenciais, que são primordiais. O apóstolo Paulo chama essas pessoas de fracos na fé. E na semana passada, vimos a introdução. Agora, no capítulo 15, ele vai aprofundar um pouco mais. E eu vou te convidar a acompanhar comigo aí o capítulo 15 de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Capítulo 15, versículo 1 em diante, está na sua tela. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios,
Cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma pausazinha aqui. O apóstolo Paulo, eu quero iniciar pelo fim, pelo versículo 13. Que Deus de esperança encha toda alegria e paz. Ele trabalha alguns conceitos aqui: alegria, paz, confiança, esperança, alegria, paz, confiança e esperança que vem pelo poder do Espírito Santo. Há um desejo de Paulo aqui, uma oração de Paulo aqui, para que estes irmãos estivessem com essas virtudes intrínsecas em suas próprias vidas: alegria, paz, confiança, esperança transbordante. Tudo isso atribuído ao poder que há no Espírito. E que para que esta alegria, esta paz, esta confiança, esta esperança possam ser refinados, possam ser afiados, muitos desafios da vida aconteceriam e aconteceram na vida do cristão e na vida da igreja. Tribulações, situações adversas, tudo que refina a nossa vida tem a ver com a dificuldade. Tem aquela famosa frase, né, dos marinheiros que diz que um mar calmo não faz bom marinheiro. O mar atribulado, o mar revolto é que testa o marinheiro no seu limite, que faz dele um bom marinheiro para conseguir realmente sair das situações. O meu professor de jiu-jitsu dizia: treino duro, campeonato fácil. Então, que você tinha que ser exigido duramente no treino para que na hora do campeonato você realmente tivesse burilado, refinado, né? Uma outra frase diz: ostra feliz não produz pérola, porque a pérola precisa ser refinada ali no atrito, né? E o atrito vai atritando até que ela vai sendo refinada. Por que Paulo deseja a esses irmãos paz, alegria, paz, confiança, esperança? E Paulo inclui esses elementos justamente agora, nesse ponto. Porque Paulo está mostrando que algumas pessoas difíceis, elas iriam de fato fazer parte da igreja. Assim como iriam de fato fazer parte da vida dos irmãos. Você tem pessoas difíceis na sua família. Você tem pessoas difíceis na sua igreja, na sua congregação. Você tem pessoas difíceis na sua casa. Paulo está chamando aqui essas pessoas que são mais, digamos que são mais picunheiras, que são mais atritosas, né? Que são mais turbulentas, pessoas que não amadureceram. Paulo está chamando essas pessoas de fracas na fé, né? Paulo está dizendo que essas pessoas, às vezes, elas querem discutir assuntos controversos, enquanto que os assuntos importantes, elas não dão importância para eles. Elas querem dar importância, e aí nós estamos falando no contexto da igreja do primeiro século, para os ritos judaicos, aqueles ritos que já estavam sendo abandonados, né? A circuncisão, a questão dos animais, da ingestão dos animais, né? Que uma série de regrinhas e de legalismos que fizeram parte do contexto do povo hebreu, né? E que agora aqui, neste contexto, eles meio que estavam sendo abolidos, esses costumes. Então, pessoas que são fracas na fé, elas precisam de elementos que materializem de forma prática a sua fé. Elas precisam de um elemento, a materialização da fé. Elas não desenvolvem uma vida espiritual concisa, coesa, de comunhão, de profundidade bíblica. Então, elas, por vezes, vão fazer parte da sua vida. Não interessa a idade delas, podem ter pessoas idosas que vão ser bebês na fé se não estiverem dispostas a permitir que Jesus trabalhe os seus corações e se não estiverem dispostas a passar pelas tribulações da vida, aprendendo com cada dificuldade que passarem. Aprendendo como uma ostra aprende a ser trabalhada, aprendendo como um marinheiro aprende com a tribulação, a vinda da tempestade.
aprendendo como um lutador de jiu-jitsu no tatame, quando ele toma um mata-leão e ele perde ali aquela luta que ele estava tendo, e ele para pensar: onde foi que eu errei? Deixa eu melhorar, deixa eu amadurecer, deixa eu aprender. Assim, aí o apóstolo Paulo fala: olha, os fortes, ele começa o capítulo 15 enfatizando quem são os fortes. Os fortes são os maduros na fé. Paulo se coloca como um forte. Ele usa aqui a primeira pessoa do plural, nós, os fortes. Nós que somos fortes. Então, aquele que é mais maduro na fé, aquele que é mais forte, ele deve suportar em amor a fraqueza dos fracos. O desejo de Deus no contexto da igreja não é que nós expulsemos os fracos, é que nós toleremos as suas limitações de forma sábia, a ponto de permitir que esses fracos se fortaleçam no Senhor. Então esse é um grande desafio, foi um grande desafio nas igrejas, tem sido um grande desafio no contexto da igreja. Hoje eu creio que isso também é um grande desafio para você no seu contexto familiar. Lidar com pessoas que são fracas na fé, são fracas de espírito, são fracas de mente, são fracas e que à toa elas acabam se desabando espiritualmente e se desabam de várias formas. Não, você que é centrado na palavra, e se você se considera alguém cristão, que é centrado na palavra, deve buscar, e o apóstolo Paulo usa a palavra agradar, não no sentido de fazer meninices que o menino quer fazer, né? Mas agradar no sentido de não trazer aquele contexto de confronto no momento errado. Por exemplo, se uma pessoa só consegue digerir, porque ela é um bebê, leite, por que eu, como um cristão maduro, vou oferecer feijoada para essa pessoa? Está aí um grande equívoco, às vezes, nos cristãos que conhecem a palavra. Eles querem debater, discutir assuntos na internet, até mesmo um estudo bíblico como esse, que eu poderia estar apresentando ele de uma outra forma, como sendo uma feijoada mais pesada. O conselho do apóstolo Paulo aqui é que ele seja apresentado de uma forma que as pessoas possam compreender, sem trazer mais dúvida, mais confusão para a cabeça delas. Aqui, o que o apóstolo Paulo tenta fazer é que a igreja, dizer para os irmãos, é que a igreja deve ser edificada com a vida de todos. Todos devem ser edificados. E aqueles que são mais fracos vão apresentar meninices, vão apresentar tolices. E que nós devemos ter sabedoria vinda do Espírito Santo para lidar com cada uma, com essas meninices, apresentando com sabedoria a palavra de Deus, apresentando com sabedoria o argumento bíblico, apresentando com sabedoria a exortação e conduzindo os fracos para um caminho de crescimento, de amadurecimento. Não é para nós virarmos as costas ou para nós simplesmente isolarmos e deixarmos para lá os fracos. É para que nós os ajudemos a serem fortes no Senhor, fortes no aprendizado bíblico. Existem pessoas de diferentes níveis de compreensão bíblica no contexto de uma igreja. E o desafio é que aqueles que são mais aprofundados ajudem. Mas para ajudar, muitas vezes, você tem que se fingir de fraco. O apóstolo Paulo, certa feita, disse: fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Quantas vezes eu escuto coisas, fico calado, observando, e sei que naquele momento ali, aquela palavra que eu der de forma errada, mais sólida, vai gerar mais problema na cabeça da pessoa, não vai dirimir as dúvidas. Então eu tento ir onde a pessoa está e tento trazê-la para um aprofundamento maior em relação a qualquer questão da vida espiritual. E esse é o meu papel como pastor, e esse é o meu papel como cristão. O meu papel não é simplesmente virar as costas para o fraco. O apóstolo Paulo tenta exortar: olha, sejam maduros na fé, mas ajudem aqueles que são imaturos a amadurecer também. Ele usa o exemplo de Jesus no texto que nós lemos. Ele diz que Jesus se submeteu, negou-se a si mesmo, né? Jesus se serviu o uso da circuncisão, aqueles que se achavam, né, alguma coisa, para, por fim, possibilitar que eles estivessem também no caminho da salvação. Que eles também estivessem desfrutando do caminho da salvação e compreendessem o evangelho de Jesus, né? Aí o apóstolo Paulo vai trazer esta
este contexto de Jesus, mencionando aqui no versículo 9, 10, 11, 12, né? Mencionando textos escritos, né? O primeiro escrito em Salmos, o segundo escrito em Deuteronômio, o terceiro escrito em Salmos, e o último, no versículo 12, escrito em Isaías, dizendo que lidar com os fracos, lidar com a fraqueza, Jesus fez isso para que não só o contexto hebreu tivesse a salvação em Cristo Jesus, com a sabedoria que Jesus pôde lidar, como também os gentios. Porque Paulo aqui está com um desafio. No primeiro século havia muita controvérsia sobre se o evangelho de Jesus poderia ser levado também àqueles que não mereciam, que eram indignos, né? Porque os judeus que haviam se convertido a Cristo acreditavam que, de fato, o evangelho não deveria ser levado aos gentios, porque os gentios serviam a outros deuses e eles não mereciam. No entanto, ou não serviam a Deus nenhum, eram de uma cultura helênica, cética. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que não, né? Vamos lembrar o que o mestre diz. O mestre Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Né? Sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja demorou um pouco para entender isso. O apóstolo Pedro teve que ser realmente confrontado ali por uma visão, para levar a igreja um confronto claro com relação a levar o evangelho àqueles que eram considerados menos indignos ou mais fracos. Então aqui o apóstolo Paulo tenta, de certa forma, trazer aos irmãos de Roma, uma palavra de que tenham sabedoria. Você não tem que ser duro, você não tem que ser inquebrável, você pode ser um pouco mais flexível, né? É um desafio muito grande que a gente tem, porque lidar com pessoas que são fracas, imaturas, todos nós lidamos diariamente, semanalmente, e às vezes dá vontade mesmo da gente entrar no nosso quarto, trancar a porta, ou então ir lá para o meio do mato, falar, não quero saber, porque é difícil. Mas o desafio é esse. Os fracos na fé, eles servem para nos treinar. As fraquezas morais, as fraquezas éticas, as fraquezas espirituais, as fraquezas, elas servem, quando nós estamos envolvidos nesse contexto, elas servem para nos treinar, para nos ajudar a amadurecer também, a crescer mais, a saber lidar com o que é diferente, a saber lidar também com a nossa limitação humana. Essa semana eu estava aconselhando um jovem, eu estava dizendo para ele, olha, ele estava conversando sobre as dificuldades da carne, e eu dizia, as nossas dificuldades são lembretes da nossa humanidade. Somos seres humanos, e como humanos lutamos em relação à nossa vontade. Isso é que o Mestre Jesus ensinou. O Mestre Jesus não nos ensinou e não nos disse, nem a doutrina apostólica, nenhum deles, disse que nós seríamos perfeitos, mas que nós buscaríamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, e nesse processo de aperfeiçoamento a gente lutaria em diferentes níveis. Então você está num nível, tem uma outra pessoa que está no nível inicial ainda. Um nível inicial de luta com relação ao próprio temperamento, um nível inicial de luta em relação ao aprendizado bíblico, e nós temos que aprender a lidar com essas pessoas. Nós temos que aprender a renunciar, a contar até 100, até 1000 se for preciso. Nós temos que aprender a realmente engolir alguns sapos para poder depois, lá na frente, poder, de certa forma, ministrar ali aquela vida de uma forma mais clara. Porque se você derrama sobre ele tudo naquele momento, sabe o que acontece? Ele não tem estômago para digerir. É como dar feijoada para um bebê. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Os fracos na fé, os da picuinha, os das coisinhas minúsculas, aqueles que realmente não têm maturidade para lidar com o diferente, esses nós temos que ter tolerância, temos que ter paciência, temos que apontar um caminho, temos que ajudá-los. E muitas vezes você o ajuda quando você o perdoa. Você o ajuda quando você o tolera, quando você suporta a fraqueza dele. Quando você realmente, no contexto de igreja, tem a paciência de tentar entender o contexto de vida que aquela pessoa vem, que talvez não é o mesmo contexto de vida sua, ou ainda que seja o mesmo contexto de vida sua, o contexto em que você já iniciou antes dela de vida espiritual. É assim.
Nós temos que aprender, nós temos que nos devotar a realmente exercer constantemente, diuturnamente, o negar-se a si mesmo, em prol de um bem muito maior, que é a edificação do corpo de Cristo, que é a edificação da igreja, que é a manutenção da unidade. Aqui o apóstolo Paulo está preocupado com a manutenção da unidade dos grupos que se faccionam, né? Grupos que estão faccionados. Unidade. É isso que Deus quer para a vida nossa como cristãos. É isso que Deus quer também para a nossa vida como família. Família. Na nossa família, às vezes não é muito possível tolerar a fraqueza do outro, tolerar a forma como o outro se coloca. Mas Deus quer que nós tenhamos paciência, perseverança, tolerância. O apóstolo Paulo tenta aconselhar esses irmãos aqui a terem isso. E nós podemos perfeitamente fazer uma transposição do conselho, do contexto de igreja para o contexto de família também, né? Muitas vezes não vale a pena. Dia desses eu estava exortando uma jovem da igreja, dizendo para ela, olha, você está dizendo coisas para sua família que eles não têm estômago para digerir ainda. Você está falando sobre doutrinas que são mais estilo feijoada. Essas pessoas da sua família não deram um primeiro passo de compromisso com Jesus. Elas não estão preparadas para entender, por exemplo, o que é julgo desigual. Elas não estão preparadas para isso e você está tentando explicar isso para elas. Para elas, qualquer paixão diverte. Elas não entendem o que é luz e trevas. Elas não entendem o contexto cristão como você está expondo para elas. Seja sábia. Seja sábia. Não exponha dessa forma, porque elas não vão digerir assim. Então, nós temos que ser sábios também no nosso contexto familiar. E aqui o apóstolo Paulo, do versículo 14 até o versículo 20, ele fala dele, né, como ministro aos gentios. Eu queria que você acompanhasse comigo aí. Versículo 14 até o versículo 22, perdão. Até o versículo 22. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais, maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, né, ou sobre fundamento alheio, numa outra versão. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. E por isto que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Aqui o apóstolo Paulo dá um testemunho pessoal. Ele fala de si mesmo, né? De como que ele tem se esforçado para levar o evangelho aos chamados gentios, aqueles que não vêm de uma linhagem judaica, hebraica. E aí ele está falando para tentar dirimir qualquer dúvida que esses irmãos que vieram de uma linhagem mais religiosa hebraica deveriam ter tolerância e deveriam também compreender, porque os que vêm do mundão, eles vêm cru, né? Os que vêm de uma origem gentílica, os gentios, eles vêm sem contexto nenhum de profecia, de palavra, vêm sem conhecer nada. E muitas vezes vêm numa posição de achar que conhecem.
Eu pessoalmente conheço uma pessoa da minha família que diz que eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes, já li a Bíblia de capa a capa, mas não sabe nada da palavra, não aplica nada da palavra em sua vida, não tem este contexto de profundidade bíblica, de comunhão com Jesus. Leu a Bíblia como um livro histórico e não deu importância aos fatores espirituais, porque não impactou a própria vida a ponto de dar um testemunho de que foi alguém transformado por Jesus. Assim muitos gentios são. Eles se comportam como se soubessem, mas não sabem. Né? A maioria dos céticos, ateus, falam da Bíblia sem entender nada, bulhufas, sem entender nada da Bíblia, sem compreender a Bíblia. E aí, Paulo tenta dizer para esses irmãos, vocês que, né, eu mesmo estou convencido que vocês estão com vontade de alcançar os gentios, mas tenham tolerância, sejam tolerantes, tenham calma, tenham paciência. E aí ele fala do ministério dele, como ele foi empenhado em pregar o evangelho aos gentios, como Deus o chamou para pregar o evangelho aos gentios, como Deus o capacitou para pregar o evangelho aos gentios, como maravilhas foram feitas, né? E ele termina essa parte que eu li, dizendo que ele foi impedido de pregar muitas vezes o evangelho justamente por se portar como um apóstolo, como um chamado por Deus. Ele foi preso, ele foi chicoteado. Aqui ele está escrevendo aos irmãos de Roma, planejando fazer uma viagem a Roma. Eu vou ler agora o finalzinho do capítulo 15, para nós fecharmos todo o capítulo 15, e você vai entender melhor isso. Ele está planejando fazer essa viagem a Roma, e ele está tentando mostrar para esses irmãos que, ao mesmo tempo, se ele não conseguir chegar lá, que pelo menos os ensinamentos que ele proferiu de forma inspirada por Deus consigam chegar, né? Consigam preceder a chegada dele e chegar antes dele. No versículo 23 ele diz assim, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores dos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir os judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar esta tarefa e de ter certeza de que eles receberão esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitar, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém e amém. O apóstolo tenta aqui ensinar aos irmãos de Roma, não é dizer para os irmãos de Roma, olha, eu vou visitar vocês, e tenta ministrar a vida deles com maturidade e toca no assunto ajuda mútua, inclusive ajuda financeira, né? Que eles participem com ele na bênção de outras igrejas, né? O trabalho missionário de Paulo, que eles possam ali contribuir também para que outros sejam abençoados, né? Da mesma forma que os gentios estão contribuindo com os judeus, que os judeus estão contribuam também com os gentios. Aqui, nesta época, no primeiro século, há uma distinção muito grande entre cristão que se convertia do judaísmo e cristão que se convertia de uma origem gentílica, né? De uma origem grega, de uma origem panteísta, e que não seguia o Deus de Israel. Há uma distinção. Hoje nós não temos essa distinção, né? Todos nós somos gentios, convertidos a Cristo Jesus, e nós não temos, mas nós temos a distinção das fraquezas, né? Do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E o apóstolo Paulo tenta trabalhar isso nesse contexto. Hoje também,
contexto em que nós, Igreja do Senhor, possamos também ser altruístas, abençoando e sendo abençoados. Da mesma forma que eu abençoo, que eu sou abençoado, eu também abençoo e por aí vai. Na semana que vem, nós vamos voltar, finalizar a carta com o capítulo 16 ali, Paulo com seus relacionamentos interpessoais, fazendo as saudações e trazendo a saudação final. E nós vamos finalizar. Eu quero te convidar a participar na semana que vem, às 8 horas. É o horário que nós nos encontramos, toda quinta-feira, às 8 horas. Também nos encontramos todos os domingos, às 9 da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Também proporcionando um estudo um pouco maior, um tempo um pouco maior de estudo, e agora mais coletivo, mais interativo. Nesse, só eu falo. Né? Na escola bíblica, todos os que estão presentes ali podem falar, também virtualmente, através de uma plataforma, né? Através do Zoom. E transmitimos pelas nossas redes sociais. Você pode também participar todo domingo, 9 da manhã. E todo domingo, às 18h20, você que está distante, 18h20, você pode participar da pregação que acontece no templo. Nós chamamos de refletir online, porque é um momento de reflexão bíblica. É uma pregação que é feita de 30 a 35 minutos, 40 minutos no máximo, para que você ouça a palavra de Deus ali pregada, semeada. Você está convidado a participar do nosso refletir online. Mas se você estiver na Grande Belo Horizonte, venha participar conosco. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Este estudo bíblico está sendo transmitido para você agora, justamente do templo. Aqui no templo em que nós cultuamos ao Senhor todo domingo, 18 horas. Venha participar conosco. Nós cantamos louvores, nós oramos, nós nos devotamos a adorar o Senhor, a ouvir a palavra, a ter comunhão. Quero convidar você. E se você também quer contribuir financeiramente para esta obra, para que a gente possa honrar os nossos compromissos financeiros, para que nós possamos também pagar as nossas despesas mensais e possamos também adquirir novos equipamentos e possamos melhorar um pouco, agora mesmo nesse momento, estamos com uma campanha para nós conseguirmos comprar instrumentos, equipamentos de segurança para a igreja, porque percebemos a necessidade de instalar alguns alarmes, algumas câmeras, para poder aumentar um pouco a segurança no nosso templo. E isso demanda um gasto um pouco alto, além do gasto alto que temos com aluguel. Se você quiser participar, envie uma oferta. A chave Pix já apareceu para você várias vezes aí na tela, mas eu vou repetir: financeiro@igrejadocoração.com. Participe. Dê uma oferta, entregue o seu dízimo. Você vai estar cooperando com a Igreja do Coração e cooperando com o Reino de Deus, se assim o fizer. Se você quiser uma oração de forma pessoal, você pode enviar um e-mail para orepormim@igrejadocoração.com. E agora eu vou orar por todas as nossas famílias que se conectam através das redes sociais agora da Igreja do Coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te somos gratos por este momento que passamos juntos, aprendendo da vida de Paulo, dos ensinos de Paulo e da igreja do primeiro século. Aprendendo a carta aos Romanos, aprendendo a palavra do Senhor. Que ela seja para nós importantíssima e que ela seja aplicada em nossas vidas. Que desfrutemos do aprendizado de tolerância, para que a tolerância com os fracos seja uma arma para levá-los à maturidade, para guiá-los pela mão à maturidade. Abençoe este que nos acompanha agora, abençoe a família dele, seja com as nossas famílias, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre todas as nossas famílias e nossas igrejas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana na presença dele. Até o nosso próximo encontro.